Olá a todos e todas, participantes do evento. Olá, colegas do GPEC. Gostaria de agradecer a oportunidade de contar um pouquinho, como professora, educadora e pesquisadora da Universidade Federal de Lavras, eu venho desenvolvendo a formação inicial docente em Química. Vou colocar aqui a minha apresentação. Está em modo de apresentação para vocês? Não, Rita. Não? Não está. Não. Agora foi. Agora sim. Sim, agora sim. Obrigada. Obrigada. Então, nós entendemos a formação inicial docente reflexiva como um momento importante na formação inicial de professores, de forma a proporcionar momentos que eles possam elaborar, reelaborar, avaliar e planejar materiais didáticos, planejamentos, planos de aulas, entre outros materiais. E também consideramos importante que sejam dados espaços para que eles possam refletir, sobre a elaboração, a reelaboração desses materiais, avaliando e reavaliando a sua prática docente. Então, nessa perspectiva, nós temos utilizado a metodologia do processo de reflexão orientada, que já foi apresentado pela professora Terezinha e pela professora Maria Eunice, tanto no curso de licenciatura em Química da UFLA, como também nos nossos programas de formação inicial docente, como o PIBID e a residência pedagógica. E nesses ciclos formativos, nós temos como objetivo a elaboração de uma sequência de aulas na perspectiva do ensino por investigação e para a promoção da alfabetização científica e de habilidades de ordens superiores, e também a aplicação dessas sequências em contexto real de sala de aula e a avaliação sobre esse planejamento e sobre a regência. Então, como que nós temos trabalhado aqui na UFLA? Inicialmente, quando esses licenciandos iniciam ou o curso de licenciatura em Química ou os projetos de iniciação à docência, eu solicito como professora formadora para que eles elaborem um plano, um planejamento, um experimento, inicialmente partindo das suas concepções iniciais, ou seja, sem nenhum referencial teórico ainda sobre as abordagens que nós utilizamos. Eles entregam esses materiais para mim, para que eu possa olhar e deixar orientações e sugestões. Então, isso é muito importante, porque todas as questões, questionamentos que são colocados, estão sempre na direção de uma orientação e não de uma imposição, para que eles possam refletir sobre essas concepções iniciais e reavaliá-las a todo momento, de forma a repensar se suas concepções são mais adequadas em relação àquelas que nós estamos abordando por meio dos referenciais teóricos. Então, todo esse processo de entrega e devolução de várias versões dessas propostas, elas são reavaliadas por mim, eles reelaboram essas versões, orientados por estudos teóricos que dão aporte, para que eles elaborem as sequências, então, na abordagem do ensino por investigação e para promover a alfabetização científica e habilidades de ordens superiores. Então, são feitos encontros teóricos, entre mim e esses grupos de alunos, para que eles possam, então, repensar sobre essas propostas. Após essas várias reelaborações, eles têm a oportunidade, então, de aplicar essas propostas em sala de aula, nas nossas escolas parceiras, e eles também realizam as gravações dessas aulas, bem como dos encontros reflexivos que nós fazemos. Além disso, eles relatam as suas crenças, dilemas, medos e vivências em um diário de campo, que é um instrumento bastante relevante, que traz bastante experiências e vivências por eles durante esse processo formativo. Após a ministração, é solicitar, então, que eles analisem as propostas elaboradas e a regência de aulas baseado nos referenciais teóricos que nós utilizamos, para que eles possam observar a evolução que eles tiveram durante esse processo formativo. Esses encontros, são realizados encontros, para que essas
discussões e reflexões aconteçam, e elas também fazem parte dessas análises para que eles possam observar as suas falas, né, as suas percepções iniciais e posteriores a esse processo formativo. Então, as nossas sequências, elas contemplam, né, a abordagem de ensino por investigação, que já a professora Maria Eunice já comentou um pouquinho, e elas contemplam elementos pedagógicos já conhecidos na literatura. Então, por exemplo, a presença de uma questão-problema, de questões durante uma atividade, um experimento, e após, né, essa atividade, um experimento, para que os alunos tenham a possibilidade de levantar hipóteses, obter dados, analisar dados, elaborando conclusões e possíveis soluções para a questão-problema que foi colocada inicialmente. Aqui eu trago para vocês um dos referenciais que nós utilizamos para nortear as sequências de aulas e também as análises. Então, nós temos ali elementos pedagógicos essenciais do ensino por investigação, e níveis crescentes de características investigativas. Então, por exemplo, eu tenho o nível 1, né, que seriam quando não há presença de determinado elemento pedagógico, e depois um N4, quando já tem esse elemento pedagógico contemplando uma característica investigativa. Eu vou evidenciar aqui a questão problema, né? Então, por exemplo, quando a proposta não apresenta, ela seria classificada, então, no nível N1. Quando já apresenta um problema bem delineado, que por meio daquela atividade que será desenvolvida, por meio da sequência, essa questão problema será resolvida, ela já é, então, classificada no nível mais elevado de investigação. Eu trago aqui para vocês duas experiências. Essa primeira foi com alunos da licenciatura em Química. Então, quando os alunos ingressaram em determinado componente curricular, eu solicito a eles que eles elaborem uma sequência de aulas, né, baseada nas suas concepções iniciais. Então, a gente percebe aqui que nessa versão inicial, poucos elementos pedagógicos do ensino por investigação estão presentes, e quando presentes em uma abordagem, né, pouco investigativa. Após, então, né, um semestre de estudos baseados em referenciais teóricos e com essas constantes reflexões, os alunos, então, reelaboram essa sequência de aulas, e aí a gente já consegue observar aqui uma certa evolução da primeira versão em relação à última versão, em todos os elementos pedagógicos. Vou evidenciar aqui novamente a questão problema, né, que eu já trouxe, que inicialmente as propostas, né, a proposta inicial não apresentava, eles não percebiam a importância de uma questão problema para instigar os alunos, mas na última versão nós já temos um nível, né, elevado aí de investigação apresentada na proposta. Aqui é uma experiência já vivenciada por bolsistas do PIBID, quando eles iniciam o projeto, então eles têm a oportunidade, que é dada pela professora supervisora, de realizarem uma atividade na escola parceira. Então, eles selecionam um experimento, né, eles selecionam sem a minha intervenção, e eles realizam, né, eles fazem o procedimento experimental, e eles ministram esse procedimento experimental, esse experimento que foi selecionado, em sala de aula. Então, relembrando, né, são propostas e uma regência de aula realizada sem ainda uma orientação e sem os referenciais teóricos norteadores das nossas sequências de aulas. Então, nós percebemos aqui que tanto a proposta como a aula que foi ministrada, elas apresentam características, né, de aulas mais tradicionais, mais baseadas na verificação de fatos, ou um experimento como nós chamamos de receita de bolo. Então, são elementos pedagógicos de níveis bem baixos de investigação, como, por exemplo, a questão problema, que está ausente, tanto no planejamento, quanto na aula, e depois, né, após 5 meses de participação no projeto, e já agora
com referenciais teóricos adequados para contemplar as sequências de ensino por investigação, eles têm a oportunidade de, após analisar, né, a proposta inicial e após analisar a aula ministrada, eles percebem, né, que existem poucas características investigativas e aí já começam a repensar a proposta considerando níveis mais elevados. Então, nós percebemos aqui, por exemplo, a questão problema, inicialmente ausente e agora num nível mais elevado, e quando eles vão ministrar a aula, a gente percebe o quanto que um planejamento elaborado na perspectiva do ensino por investigação consegue ali contemplar elementos também de níveis mais elevados de investigação. Então, a questão problema presente, em nível elevado na proposta, e também aqui na regência. Aqui eu trago um trecho, né, que foi extraído de um diário de campo, de um dos bolsistas do PIBID. Como eu relatei, o diário de campo é um instrumento muito relevante nesse processo de reflexão, principalmente reflexão individual, né, que é um dos poucos momentos que os alunos têm de refletirem de forma individual. Então, eles conseguem, né, eles expõem aí a importância desse processo, a importância dos estudos teóricos para embasar essas concepções iniciais que eles apresentem, né, que eles apresentam, para que essas ideias, essas vivências não fiquem apenas suportadas por concepções de senso comum ou só pelas experiências, mas que elas tenham embasamento teórico para que possam ser superadas, né, e refletidas, e que eles possam refletir sobre as suas ações e superar os desafios enfrentados no contexto real de sala de aula. Então, nós temos percebido, né, com a experiência com a metodologia de PRO na formação inicial, que por meio da elaboração, da aplicação, da reelaboração dessas sequências e da reflexão sobre todo esse processo, os alunos têm refletido sobre a sua prática, sobre as dificuldades e as possibilidades que o ensino por investigação traz, né, para a formação de alunos mais críticos e reflexivos. Então, refletindo sobre essas concepções iniciais e sobre seus dilemas, crenças, medos e dúvidas. Eu deixo aqui como último item, né, a importância desse processo formativo quando a gente evidencia os nossos egressos, né, em sala de aula, quando nós os encontramos, conversamos e eles relatam as experiências, né, ou as práticas que eles vêm desenvolvendo baseadas no ensino por investigação, ou em momentos quando eles nos procuram, né, para pensar em novas possibilidades, em novos materiais, em novas estratégias, visando aí um contexto mais investigativo, mais reflexivo, para a formação mais crítica dos estudantes. Então, novamente agradeço. Obrigada, Nice.